Olá, meus caros, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos para mais um vídeo, Luca por aqui. E hoje eu vim para um vídeo que não é um vídeo de react, é um vídeo que na verdade tem um propósito educacional. Muitas pessoas, desde que nós criamos o Liceu em outubro do ano passado, mandam mensagens tanto aqui nos comentários do YouTube quanto nos comentários das publicações do Instagram ou até mesmo na DM do meu Instagram, perguntando o que é o Liceu, como funciona, qual o método, qual o currículo, como você faz para se inscrever. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje para te explicar qual que é, na minha opinião, a melhor forma de estudar filosofia tradicional em 2025 e por que que o Liceu é essa opção. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo, desde o que me motivou a criar o Liceu, basicamente, passando pelo currículo que a gente usa, qual o método, como que funciona a dinâmica interna das aulas e do programa, até realmente o conteúdo, qual que é a programação de conteúdos, também como se inscrever para participar das turmas do Liceu, fechou? Se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube e quer me ajudar, se inscreva aqui no canal, deixa um like e comenta aqui uma sugestão de vídeo que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, falando de filosofia, de teologia, um react ou alguma ideia diferente, beleza? Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Bom, família, como muitos de vocês sabem, mas talvez muitos ainda não sabem, de 2021 a 2023, até o final de 2023, eu fui estudante do Thomas Aquinas College lá em New England, nos Estados Unidos. É uma faculdade de educação clássica liberal católica e ela é reconhecidamente uma das melhores faculdades de educação clássica do mundo, se não a melhor. E durante todo o tempo que eu estive lá, eu realmente fui educado por grandes mestres e recebi, né, todo o conhecimento que vocês veem aqui, né, no YouTube ou no Instagram, quando eu falo de teologia, de filosofia, ou seja lá do que for, de artes liberais. Tudo o que eu recebi das mãos desses mestres estudando nessa instituição. Em dezembro de 2023, eu voltei para o Brasil para me casar. Para quem não sabe, eu sou casado, tenho um filho e outro, na verdade, dois filhos, um nascido e outro no forno, né? E desde então eu estive trabalhando como professor aqui no Brasil. Eu já ministrei vários cursos mesmo antes de ir para o Thomas Aquinas College. Já fizemos o Em Defesa da Fé Católica, já tivemos a Academia, já tivemos o Liturgia para Leigos, já tivemos o Contra-Revolução e diversos outros programas curtos de aulas gravadas, de cursos, na metodologia como todas as pessoas fazem na internet hoje em dia. Mas depois de quase um ano de volta no Brasil, ali por setembro do ano passado, eu finalizei uma sociedade porque eu realmente estava vendo que o que eu estava fazendo não estava gostando, não estava amando, não era aquilo que eu tinha aprendido, no sentido de que não era aquela forma que eu havia sido educado e eu queria realmente criar um projeto que fosse aquilo que eu acreditasse, que realmente eu educasse pessoas da maneira com que eu fui educado. Eu vejo muitos problemas na forma com que a educação é tratada, principalmente a educação católica é tratada no Brasil, desde as escolas físicas mesmo até os programas que existem na internet. E eu realmente queria transmitir para as pessoas aqui do Brasil, essa sempre foi a minha missão, essa sempre foi a razão do porquê eu fui para o TC, né, em primeiro lugar. Eu queria transmitir justamente isso que eu recebi, essa educação que eu havia recebido nos Estados Unidos. E aí, alguns meses antes, eu havia trabalhado junto do professor Guilherme Freire, no Em Busca da Verdade, e eu fiz muitas amizades enquanto eu trabalhava lá, né? E dentre esses amigos, então, que acabaram vendo que eu possuía um conhecimento de forma mais analítica, mais estruturada do que geralmente se faz no Brasil, eles me sugeriram que eu começasse, então, né, uma turma educando exatamente da mesma forma, tudo igualzinho, né, do que eu recebi no TEC, só que ao invés de todas as matérias do TEC, apenas a filosofia, que é o maior interesse das pessoas hoje, pelo menos é o que eu vejo aqui no Brasil. Não obstante, filosofia também é o meu maior interesse, né? Eu comecei estudando muita teologia na época da minha conversão, mas eu realmente entendi com o passar do tempo que o que eu realmente necessitava, né, era realmente filosofia, né? Filosofia é a base do conhecimento teológico, especialmente da teologia escolástica, né? Então a filosofia tradicional é realmente o core de qualquer pessoa que quer entender bem, não só a filosofia, mas também qualquer outra coisa. Por essa razão, ali por maio, junho daquele ano, eu criei a turma piloto do Liceu para ensinar realmente filosofia para esses amigos. E isso se arrastou até mais ou menos setembro, outubro, que foi quando eu realmente decidi que esse projeto deveria ser o projeto da minha vida. Eu realmente amei as pessoas que fizeram parte dessa turma piloto, são pessoas que realmente foram muito bem educadas, pessoas que viram resultado muito rápido, né? Porque aprenderam da forma certa, sem atalho, sem curso, sem manual. Realmente, eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo, mas realmente aprenderam sem massagem mesmo, né? Aprenderam da forma com que todo mundo deveria aprender. Estudaram de verdade. E a gente realmente amou esse processo. Eles amaram aprender, eu amei ensinar. É claro que a gente não estava junto presencialmente, e isso sim faz diferença. Mas as aulas online, por esse método, realmente surtiram um efeito, mais efeito do que eu esperava, né? Afinal, eu nunca tive aula online no TC, era tudo presencial. Então, eu realmente resolvi expandir esse projeto e criar o Liceu. O que é o Liceu, então? O Liceu
ele é a nossa escola, não é um curso, é uma escola verdadeiramente, né? É uma escola de educação católica focada em filosofia tradicional, né? Então, o Liceu, ele não é nada mais nada menos do que um programa de filosofia de 4 anos, onde nós estudamos pelo método socrático, eu já vou falar o que que é isso, e nós imitamos exatamente o currículo do Thomas Aquinas College, tá? Então, exatamente a forma com que o TAC ensina filosofia para os seus alunos é a forma com que eu ensino filosofia dentro do Liceu. E é justamente essa divisão das disciplinas que São Tomás apresenta e que, enfim, era feita na escolástica. São Tomás apresenta ela no comentário ao De Trinitate de Boécio, no livro 3. Esses comentários são conhecidos, né, como os escritos de São Tomás sobre o método e a divisão das disciplinas. E é exatamente isso que o TAC tem feito há mais de 50 anos, e as escolas católicas que ensinam filosofia, né, os grandes seminários ensinam justamente nessa ordem, né? E eu quis trazer isso para o Brasil de uma forma verdadeiramente acadêmica. Na verdade, é para criar intelectuais de forma realmente acadêmica e técnica, né, que tenham contato com as obras nas suas fontes originais, que realmente discutam esses textos, que realmente estudem capítulo a capítulo essas obras, né? Então, essa é a proposta do Liceu, é justamente transmitir essa educação que eu recebi no TAC, que é a educação, né, filosófica aos moldes tradicionais. Toda essa educação ela é feita dentro do Liceu através do método de discussão, né, o método socrático. Como é que isso funciona na prática? Isso funciona assim: ao invés de você vir na aula do Liceu e eu ficar 1 hora e meia, né, num monólogo te explicando aquilo que o autor, né, falou, você vai ler o livro antes da aula e vai preparar esse texto e você vai debater esse texto em aula, né? Esse é o chamado método socrático. Por que método socrático? Porque nós vamos usar a dialética. Não é que você vai debater contra alguém, mas você vai realmente, no sentido verdadeiro de debate, discutir esse texto com seus colegas e o professor, no caso o tutor, que sou eu, vai guiar a discussão para que a verdade sobre esse texto seja encontrada. O método de discussão é usado desde sempre no TAC, né? E é um método que tem, assim, dado muitos resultados aqui no Brasil também. É um método de educação ativa, é um método de criação de professores, né? Então, basicamente, você precisa estar sempre ensinando aquilo que você está aprendendo, vendo o porquê que está errado aquelas coisas que você estava pensando, né? E discutindo isso, o processo racional inteiro, ele é muito mais completo, né? Então, ao invés de só ouvir o professor te explicar o porquê que está errado e daqui a 5 minutos esquecer, você mesmo passa por esse processo de raciocinar assim, acreditar que essa é a verdade e depois corrigir esse pensamento e encontrar a verdade de fato. Então, o método de discussão, poderia dar aqui, né, fazer um vídeo falando somente sobre o método de discussão, se vocês quiserem, inclusive, deixem os comentários aqui embaixo, né, que eu faça esse vídeo, explicando por que ele é muito superior ao método que nós temos convencionalmente, que é o lecture, né, o método palestra. Ele é muito superior a esse método por várias razões, e ele é um diferencial aqui no Brasil. Ninguém ensina filosofia assim, né? As únicas pessoas que ensinam assim somos eu, o professor Ija Guerreiro, né? Porque realmente não, o professor Timóteo, o professor Pedro também, porque realmente, né, ninguém foi educado assim, né? O TC educa assim, no Brasil nós não temos esse tipo de educação. E eu quis trazer então, né, para dentro do Liceu exatamente, ensinar os alunos exatamente da forma com que eu fui ensinado através do método de discussão. Beleza, então, legal, Luca. O Liceu é né, esse programa de filosofia tradicional de 4 anos. No primeiro ano a gente vai estudar lógica, no segundo ano a gente vai estudar física e psicologia, no terceiro ética e política, no último metafísica. Legal, muito bacana. Vai ser pelo método de discussão todas as aulas? Sim. Todas as aulas são ao vivo? Sim, tá? Por quê? O que que eu acabei vendo, pessoal? Esses anos ensinando através de aulas gravadas e consumindo conteúdo assim também, eu percebi que as aulas ao vivo elas são muito superiores, né, para o aprendizado do aluno do que as aulas gravadas. Eu não sou alguém contra aulas gravadas, até porque as aulas do liceu ficam gravadas, né, numa plataforma, para caso a pessoa tenha perdido uma ou outra aula, ela pode, né, com certeza ir lá e assistir essa aula, né? Ah, mas o que eu percebi é que existe um método mais perfeito, superior de fazer isso, que é realmente tendo as aulas ao vivo. As aulas ao vivo elas são superiores porque o aluno participa do momento da criação, né, do pensamento, participa da criação do conhecimento junto com o resto da turma. Assistir aulas gravadas não te permite voltar no tempo e fazer isso, né? Então, eu, na verdade, sempre tive esse feeling de que as aulas ao vivo eram melhores. Pra quem lembra quando eu fiz o Em Defesa da Fé Católica lá em 2020, 2021, as aulas eram todas ao vivo e elas realmente eram muito superiores a qualquer outra coisa que eu já fiz. E eu queria realmente, né, que os alunos tivessem essa participação ativa nas aulas. Ah, Luca, isso não é, né, um projeto, um negócio escalável. Sim, em termos de negócio é muito ruim, porque eu não posso simplesmente gravar uma aula e vender para 1 milhão de pessoas. Mas eu preferi não negociar os princípios da verdadeira educação, daquela que eu realmente sei que funciona, sei que dá resultados porque eu fui educado assim. Eu preferi não negociar isso do que realmente me entregar, né, aos poderes aí, mundanos do dinheiro e tudo mais. Muito do que eu vejo acontecendo é que as pessoas, quando elas entram
nesse mercado digital, elas começam a trabalhar com isso, elas percebem que realmente demanda muito tempo, então é muito mais fácil você gravar, uma série de aulas e deixar disponível para as pessoas assistirem, e você nunca mais precisar se preocupar com isso, do que você realmente prestar um serviço, vender a sua hora, né. Mas eu acredito realmente que o verdadeiro mestre, o verdadeiro professor, ele não negocia os princípios da educação, né, então pouco me importa se eu não vou ter tempo para fazer outras coisas, justamente porque a minha vida, ela é ser isso, além de pai e marido, é ser professor. Essa é a minha vocação, então não faz sentido esse pensamento de: "Ah não, eu não quero economizar tempo, os alunos vão ter que assistir as aulas gravadas", sendo que a minha vocação é ser professor. Eu faço isso, então o meu tempo é para isso, né, o meu tempo minha profissão é essa, então eu realmente prefiro não negociar, né, estar presente com os meus alunos durante os 4 anos que eles estiverem dentro do liceu, pra que eu realmente garanta que o processo de educação deles vai ser completo. Da mesma forma, eu espero que aqueles alunos do liceu façam a mesma coisa, assim como eu vendi tudo que eu tinha, fui para os Estados Unidos, morei 2 anos e meio lá, morei dentro da faculdade, vivi, respirei livros, né, os grandes clássicos por todo esse tempo, guardadas as devidas proporções, eu gostaria que os alunos do liceu também fizessem isso. Por isso que as aulas são no método discussão, por isso que as leituras são feitas antes da aula, por isso que esses alunos, eles precisam estar nas aulas ao vivo, porque, gente, vamos ser sinceros, ninguém aguenta mais essa coisa do eu finjo que te ensino e você finge que aprende. É assim que a maioria dos programas de filosofia na internet, não só de filosofia, mas de tudo. Você compra um curso de iluminação, de cenário, você compra, sei lá, um curso sobre fazer planilha no Excel, qualquer curso que você compra, geralmente a pessoa fingindo que tá te ensinando alguma coisa e você fingindo que tá aprendendo. Por quê? Você não tem um professor real, você tem vídeos estáticos e não dinâmicos, e o professor não tem alunos reais, ele tem uma câmera e uma persona para qual ele vai falar, sem com que ele tenha dúvidas reais, problemas reais para lidar, né? Basicamente um ambiente muito controlado, muito superficial e muito irreal de educação, e eu acho que isso não funciona, tá? No longo prazo, no processo educacional de uma pessoa, sobretudo falando em termos de filosofia. Então, para o liceu, nós escolhemos, né, ao invés da copy do Descomplica, nós escolhemos a copy verdadeira. Que qual que é a copy? Qual que é o marketing verdadeiro da educação? Se você não estudar, você não vai aprender. Se você quiser buscar atalhos, não, não vou ler o livro, não, eu não vou, eu quero fazer isso em 1 hora por semana. Cara, você não vai ser um intelectual. Você precisa botar na sua cabeça que se você quer aprender, se você quer buscar a verdade, se você quer ter essa educação dos grandes homens da história da humanidade, você não pode se contentar em simplesmente fazer 1 hora por mês, né, de filosofia ou ver certos vídeos no YouTube e achar que você vai realmente entender filosofia, né? Você não pode achar que você vai ler os livros por você mesmo e você vai entender sem discutir. Você não pode achar que você vai ver uma palestra de 2 horas, vai memorizar tudo e aí você vai ser formado em filosofia. E quando eu digo formado, eu não estou dizendo formado academicamente, estou falando realmente entender e se formar nesses princípios, né? A grande maioria do trabalho filosófico, não só filosófico, mas do trabalho no geral que nós temos acadêmico, ou até mesmo, especialmente na internet hoje, ele é um trabalho muito mais informativo do que formativo. Então as pessoas assistem vídeos de filosofia, assistem vídeos de reflexões, assistem vídeos de informações muito mais para se informar sobre o que são essas coisas, do que propriamente ser formadas nessas coisas. A proposta do liceu é completamente diferente. A proposta do liceu é te formar nos princípios da filosofia que formaram os grandes homens. Você vai ter que percorrer esse caminho, não tem atalho. Eu fiz isso, todas as pessoas que estudaram no Thomas Aquinas College fizeram isso, meus professores fizeram isso, Charles de Konig fez isso, né, os grandes intelectuais da igreja fizeram isso, os doutores da igreja fizeram isso, né, os gregos fizeram isso, tá? Então você realmente, se você quer entender essas coisas que você lê nesses grandes livros, desde os gregos até os modernos, né, e aqui não estou excluindo os modernos, que também muitos eram excepcionais e gênios, né, você não pode fugir do processo. O que eu vejo muitas pessoas assim, não, entenda a filosofia descomplicada, faça isso. Cara, todas as pessoas que você lê os livros, elas passaram por um processo, pelo menos a maioria delas, né, dos grandes clássicos da filosofia, passaram por um processo rigoroso de educação, né? Passaram, assim, perderam, investiram muito tempo da vida delas e até dinheiro, muitas vezes, por que não, né, para entender essas coisas com quem já havia aprendido, né? E hoje as pessoas querem tudo descomplicado na palma da mão, querem perguntar para o ChatGPT, como se o ChatGPT ele fosse criar respostas filosóficas ao invés de simplesmente repetir aquilo que você encontra no Google, por exemplo. Tá? Então, não é essa a proposta de educação do liceu. Eu entendo que a educação clássica ela é uma educação para corações grandiosos. E, portanto, quem realmente quer aprender, quer conhecer a verdade,
precisa despender tempo para fazer essas coisas, precisa investir nisso, o tempo da sua vida, precisa realmente, né, focar nisso e não tentar descomplicar, achar atalhos, e é por isso que o Liceu é da forma que é. Então o Liceu é um programa de 4 anos, seguindo a divisão tradicional, né, das disciplinas, usando o método socrático, ao vivo, participativo, né, mas sim, as aulas também ficam gravadas numa plataforma para as pessoas que, sei lá, hoje não pude, tinha um aniversário, um compromisso de família, semana que vem essa pessoa vai e assiste essa aula. E nós seguimos um processo muito rigoroso de não adiantar etapas, né? Então, eu vou explicar o currículo já já, vocês vão entender, mas, por exemplo, tem a leitura para fazer hoje, nós vamos ler esse capítulo do livro. Você não vai ler mais que isso, né? Porque um outro grande problema do brasileiro intelectual é a curiosidade. O cara quer pular etapas daquilo que ele deveria aprender, ele para de dar ouvidos ao que o mestre fala, ele avança nos conteúdos e se frustra porque fica cheio de dúvidas e não entende nada, né? Então, no liceu você vai ler tal capítulo, você vai ler este capítulo, não vai ler o próximo, e conforme você for avançando, né, você não só tem acesso às suas aulas da sua turma, como você começa então a ter acesso também às aulas das outras turmas que discutiram aquele texto. Então, sei lá, você vai ler as categorias de Aristóteles no liceu. Depois que você teve a primeira aula do capítulo 1 e 2, você vai ter o acesso à gravação do capítulo 1 e 2 na plataforma, assim como você vai ter o acesso às discussões das outras turmas sobre esse capítulo, né? Ou sobre esses capítulos nessa aula. E assim sucessivamente. Então você pode sempre ter acesso a tudo que tá no seu nível ou abaixo, mas você nunca tem acesso àquilo que você ainda não aprendeu, supostamente. Justamente porque a ciência, né, como a gente está estudando filosofia, isso é científico, você precisa das conclusões anteriores para, né, provar coisas posteriores. Você vai usar dessas coisas, então se você não aprendeu elas ainda, não faz sentido nenhum você ter acesso a essas coisas, porque isso gera uma petição de princípio, basicamente, né? Você vai lá em cima para tentar provar uma coisa, e você pega essa coisa e tenta usar na aula atual e dá uma confusão, porque essa aula precisa ser aprendida para provar o que veio depois, e aí você usa o que tá depois para provar o que veio antes e vira um bolo. Ninguém aprende assim, muita gente se sente sozinha, né, e se sente abandonada e se sente perdida por causa de coisas básicas desse jeito, né, básicas como essa, e que seriam facilmente resolvidas se elas tivessem um mestre que já percorreu esse caminho, que já cometeu esses erros e que está ensinando elas, e é justamente essa a proposta do liceu. Antes de entrar no currículo propriamente dito, né, uma outra pergunta que muitas pessoas fazem é: eu preciso ser católico, né, para cursar isso? Não, né, eu tenho alunos agnósticos, eu tenho alunos protestantes. Claro, a maioria são católicos porque a escola, o liceu é confessionalmente católico, mas assim, nós não vamos ler nenhuma obra católica no programa, nós lemos apenas, na verdade, assim, pra ser honesto, cristã mesmo, nós temos uma obra, que é a do C.S. Lewis, né, que era cristão, e essa é a primeira discussão do liceu, que é Aprendizado em Tempos de Guerra, ela é no mês introdutório, ela nem é do currículo propriamente dito, é mais para o pessoal se habituar no método de discussão mesmo, mas em termos de filosofia, nós lemos apenas pagãos, né? Nós lemos filosofia pagã, tá? Então não tem nada assim, né? Você não vai ler São Tomás de Aquino no liceu. E por que que é importante? Porque essa filosofia pagã que nós vamos ler, né, que é a filosofia de Aristóteles, a filosofia de Porfírio, essa filosofia, sobretudo de Aristóteles, que é o corpo, basicamente, do currículo, ela é ah, aquilo que vai servir de base para toda a complexidade da escolástica depois, né? Então, para as pessoas que querem entender Santo Alberto Magno, São Tomás de Aquino, querem abrir uma Suma Teológica e entender o que está acontecendo, eu vou dar uns exemplos disso aqui, ainda nesse vídeo, essas pessoas precisam ler, com certeza nenhuma, né? É mandatório, você precisa ler Aristóteles. Então, é isso que a gente vai fazer no liceu, vai estudar filosofia tradicional direto da fonte. Por que direto da fonte? Porque realmente existe um grande outro problema no Brasil, que é a questão do gurusismo, né? Então, por que que tal coisa é verdade? Isso é verdade porque tal professor disse que é verdade. Não, aquilo é verdade porque tal pessoa disse que é verdade. Tá, mas onde tá o texto? Onde que Aristóteles diz? Onde que diz ali no texto? Onde ele fala? Onde que São Tomás fala? E as pessoas começam, não, mas veja bem, porque ele disse, não sei, não tá no texto, mas tá em tal manual, comentário de não sei quem, porque tal professor falou, não nos serve, né? A ideia do liceu é, caso, eu sempre brinco com os alunos do liceu falando isso, é para caso queimem todos os livros de filosofia e larguem um aluno do liceu na Amazônia, né, de tanga e um pedaço de papiro, né, e um lápis, que esse cara consiga reescrever os livros, os grandes clássicos da filosofia e desenvolver toda a ciência de novo. É para quem quer fazer da base, quem quer conhecer os princípios. Porque senão a gente começa a cair numa coisa do tipo assim, não é que eu sei realmente o porquê tal coisa é verdade.
né? Não, eu acredito porque tal professor falou. Isso, no início até tudo bem, mas depois você precisa entender verdadeiramente o porquê. Não tem problema você tomar como verdadeira alguma coisa que seu mestre diz, porque ele acha que você não tá pronto pra entender ainda e no futuro você vai entender, mas com a condição que no futuro você vai entender o porquê. O que acontece no Brasil é não, tal pessoa diz que é verdade, logo é verdade. Tal manual diz assim, logo é verdade. Quando, na verdade, isso não necessariamente é verdade, né? Então, o que que nós aprendemos no liceu? É discutir desde as bases da filosofia, desde as bases do conhecimento. O que é um gênero? O que é substância? Né? O que que é um juízo? O que que é uma ideia? Por que que isso é verdade? Por que que é assim? Por que que eu aprendo dos sentidos? Qual que é a diferença que isso faz? Como seria se não fosse assim? Realmente filosofia, não é tipo assim, oi pessoal, tudo bem? Existem 5 predicáveis, né? Eles são gênero, espécie, diferença, propriedade, acidente. Existem 10 categorias, né? Substância, quantidade, qualidade, relação. Não, né? Não funciona a educação assim, mas é assim que a educação é feita hoje em dia. A pessoa, ela te informa do que existe e te diz é assim porque é, né? Mas ela nunca te prova o porquê. E aqui a gente não está estudando para entender história da filosofia cristã ou da filosofia tradicional e da filosofia escolástica. Não, a gente não está estudando história da filosofia. A gente está estudando filosofia. Então a gente precisa provar que é verdade universalmente. Não é verdade só porque os católicos aceitam que isso é verdade, ou sei lá, porque os adeptos da filosofia tradicional aceitam que isso é verdade. Então o liceu ele é feito para quem quer conhecer os princípios da filosofia. Então quando alguém te fizer uma objeção a, sei lá, a teoria do conhecimento aristotélica é para você saber responder, né? Não, mas Aristóteles diz em tal texto isso. Aí você vai conhecer o texto, porque você leu e não vai ficar tipo assim, não, mas tal professor me disse que não é assim, logo você tá errado. Né? Eu não acredito nesse tipo de educação. A educação verdadeira é quando a pessoa faz o processo e ela conhece verdadeiramente o porquê que tal coisa é verdade, ou tal coisa é mentira, ou porquê que tal coisa é obscura, né? E não só tipo, não, eu vou ficar repetindo aquilo que o meu mestre diz pra mim, que São Tomás disse, que Aristóteles falou, né? Então, nós não estamos mais fazendo filosofia. Agora nós estamos só, né, num processo de pombo-correio, literalmente, daquilo que outras pessoas nos disseram. Eu acredito nisso, porque meu professor falou que São Tomás disse, que Aristóteles comentou, que Platão falou, que Sócrates disse. Né? Então, por que ao invés de todo esse caminho, você só não lê Sócrates? Lê Platão, lê Aristóteles, né? E aí você vai conhecer o que eles verdadeiramente disseram. Além de tudo, você não precisa ficar refém da mente de outra pessoa para entender os textos de filosofia. Você vai conhecer a mente de Sócrates, conhecer a mente de Platão, conhecer a mente de Aristóteles, conhecer a mente de São Tomás. Você vai literalmente dialogar com esses autores e não dialogar com alguém que te transmite aquilo que esses autores disseram. Você vai até o autor e lê diretamente dele, certo? Isso é muito importante e por isso que no liceu nós realmente temos, né, um apego, assim como o TEC tem, de até assim, a escola filosófica do TEC se chama Tomismo de Laval, né? E ela tem um outro nome que se chama Tomismo Aristotélico, porque existe essa ênfase de ler os textos originais, as fontes primárias do pensamento e não só comentários, manuais. Novamente, comentários são bons, manuais são bons, mas as pessoas pegam muito atalho, né, e memorizam coisas quando elas não verdadeiramente entenderam essas coisas. Por exemplo, vejo muita gente dizendo assim, não, eu não preciso estudar com algum mestre porque tem os comentários de São Tomás. Mas aí, o que que acontece, né? Não é que os comentários de São Tomás são ruins, mas a pessoa não leu o texto original, né? Não leu o texto de Aristóteles, ela lê só os comentários de São Tomás, então ela não entende o porquê que Aristóteles está falando aquilo, né? Porque São Tomás, quando escreve seus comentários, ele não tá, tipo assim, não, lê só meus comentários e não lê Aristóteles. Né? São Tomás, ele imagina que você já tinha tido a vergonha na cara e não ia ser, né, não ia ter a cara de pau de não ler Aristóteles e ler direto os comentários dele, né? Ele imaginou e supôs que você leu a obra e você sabe do que ele tá falando ali. Então ele vai botar aquele trecho, né, de Aristóteles, vai comentar em cima dele. Você não entendeu nem Aristóteles, você não vai entender os comentários de São Tomás, você vai só decorar. Ah, não, São Tomás diz que é assim, então é assim porque ele é São Tomás. E aí você pega toda a filosofia de São Tomás e toca no lixo, né? Porque você vai virar, novamente, um macaquinho que vai ficar repetindo e não consegue pensar por si mesmo e entender, não, São Tomás está falando isso porque Aristóteles, quando ele fala disso, tem um problema, mas você não entende o porquê, você só repete. Então, manuais e comentários são muito bons, mas eles vêm depois que você já leu as obras nas suas fontes primárias, reconheceu que existem certos problemas aqui e acolá,
e agora tá buscando remédio para essas coisas, tá buscando entender melhor, tá? Isso é muito, assim, é essencial que você entenda isso para que você consiga prosseguir. No liceu, eventualmente, a gente usa os comentários de São Tomás, não exatamente dentro do currículo, a gente até usa no primeiro ano, como eu vou mostrar depois, em uma aula, que é a última, nós usamos os comentários de São Tomás os analíticos posteriores, mas é uma aula só. E nós raramente usamos, apenas quando nós não conseguimos realmente encontrar resposta para alguma dúvida. Aí, quando nós já fizemos o nosso esforço, a nossa parte, tentei, não conseguimos, está confuso, recorre a São Tomás. E esse processo torna até os comentários de São Tomás muito mais gloriosos, né? Porque você vê realmente a genialidade de São Tomás, porque você tentou e não conseguiu, e aí vem São Tomás e resolve o problema. Você fala, uau, realmente era isso. E você entende com muito mais profundidade o que São Tomás está falando, porque você realmente está muito a par do problema que existe ali. Não é tipo só, ah não, São Tomás disse que é assim, então beleza, deve ser assim. Então no liceu é pra quem quer estudar. Eu sempre brinco e digo isso pra eles. Você quer moleza, pega um pudim bem grande e senta em cima. No liceu você vai ter que estudar, vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que ler o texto várias vezes, vai ter que discutir esse texto, para só então você ter algum alívio. Você precisa passar pelo ferro e pelo fogo se você quiser aprender filosofia. Não tem outro caminho. Ou melhor, pode até ser que tenha outro caminho. Sei lá, alguém inventou um método milenar, assim, absurdo de aprender filosofia em, sei lá, 3 meses. Maravilha, isso é novo, ninguém nunca entendeu filosofia assim na humanidade, mas ainda assim o método do liceu, que nós fazemos no liceu, continuaria persistindo, porque ele é um método 100% garantido. Se você realmente investir tempo no liceu, o liceu vai, obviamente, investir tempo em você de volta. Se você realmente investir tempo ali, você vai ser bem educado, né? Nós tivemos a Newman Conference agora esse ano, logo antes de eu ir para Roma, e muitos professores, inclusive ex-professores do TEC, vieram para São Paulo para dar palestras na Newman Conference, né? Um deles foi o Dr. Seeley, né, que é realmente o presidente, se não me engano, ele é presidente do Arts of Liberty, e que é aquele site americano que fala de artes liberais e tudo mais, e ele é ex-professor do TEC, e nas nossas conversas que nós tivemos, os alunos do liceu, entre todos os alunos que estavam lá, pareciam aqueles realmente que mais conseguiam entender as discussões que nós estávamos tendo, porque eles realmente estudam de verdade, não é assim, eles acham, vem um curso, aulas gravadas do Luca, não, eles realmente estudam comigo de verdade, e claro, os professores deles que são Aristóteles, Platão, Sócrates, Euclides, esses professores realmente formam esses alunos, sei lá, através das suas obras, o que é algo realmente incrível. Mas beleza, Lucas, chega de balela, fala aí, conta qual que é o currículo. Legal. O currículo, né, que nós vamos ter, como eu já falei, né, as obras que nós vamos ler, eu vou, para não tomar muito tempo, né, dá para vocês explicar para vocês apenas o currículo do primeiro ano, que é o currículo do ano 1 de filosofia, que é filosofia da razão, lógica, né? E eu vou explicar para vocês basicamente o porquê que ele é assim, né, e o que que se aprende, né, nesse um ano inteiro. Então, vamos lá. O nosso primeiro ano, então, a gente começa com um mês de introdução. Aqui tem outro diferencial do liceu, que é o quê? Acho que o liceu é a única instituição educacional no planeta que um ano letivo tem 13 meses, né? Eu resolvi incluir um mês inteiro, né? 4 aulas, 4 encontros que são apenas de introdução. Então, eu peguei leituras do primeiro semestre do TAC, que não são leituras que fazem parte do corpo, né, do programa de filosofia mesmo, ou pelo menos não do corpo da filosofia aristotélica, e eu resolvi fazer esses 4 encontros ali iniciais para o pessoal ir se conhecendo, ver como, né, eles se adaptam ao método de discussão e para preparar a mente deles mesmo para o que vem depois. Então, as 4 primeiras aulas, né, a gente tem a primeira, C.S. Lewis, Learning in War Times, Aprendizado em Tempos de Guerra, né? Essa é a primeira leitura que um aluno faz quando ele chega no TEC, né? E se você ler esse livro, se você já leu, né, é uma carta que C.S. Lewis escreveu, na verdade é uma palestra que ele deu para os alunos de Oxford, na época da Segunda Guerra, explicando para eles por que que nós deveríamos estudar mesmo em tempos de guerra, né? E se você já leu isso, você sabe o porquê, você vai entender o porquê que essa é a primeira leitura, né? Muitas pessoas dão desculpa hoje, Luca, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho faculdade, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas de acordo com o que nós lemos no C.S. Lewis, e é bem verdade isso, né? O homem, ele sempre, se ele esperar o momento certo para começar a produzir cultura, para começar a estudar e conhecer a verdade, ele nunca vai fazer isso, né? Porque sempre existem problemas aparecendo, a situação que a guerra traz ela não é uma situação nova, ela só agrava os nossos problemas que nós já temos, né? A instabilidade política, a instabilidade econômica, tudo isso já existe, né? Então, por isso que essa é a primeira leitura do Liceu, para nos inspirar. Depois nós lemos, né, Menon, de Platão, né, Sócrates,
e que é um dos diálogos socráticos mais famosos que existem. Nós demos uma seleção, né, desse diálogo, para falar um pouquinho mais sobre a teoria do conhecimento, né, platônica, socrática. Depois, né, nós lemos Apologia de Sócrates, né, realmente um dos diálogos mais incríveis que nós temos também, de Sócrates, escrito por Platão, né, fala da condenação, basicamente, de Sócrates, e por que ele foi condenado, a gente discute isso, né, e se ele realmente estava certo, se ele estava errado, enfim. E o último é a gente discute Euclides, né, então a gente pega as definições e a primeira proposição de Euclides, e discute isso, que é basicamente geometria. Esse é só o mês de introdução, é só para as pessoas entenderem como funciona a dinâmica das aulas, como que a gente vai discutir, como que eles são guiados à verdade. E essas 4 primeiras aulas já são muito legais, né? As pessoas já ficam viciadas no liceu nesse primeiro mês, tá? A partir do segundo mês começa o currículo de verdade. E a partir daqui também tem uma coisa importante salientar. As traduções que nós temos em português, né, de filosofia, assim, elas são quase criminosas, assim, né, eu tô exagerando, elas não são, mas assim, eu realmente acho elas ruins, então eu tomei uma decisão, eu tomei a decisão de traduzir todos os livros, né, então eu estou traduzindo, então quem entra no liceu não precisa comprar as obras porque eu disponibilizo a minha tradução dessas obras. Essa tradução, né, que eu tenho feito, essas traduções, aliás, que eu tenho feito, elas são baseadas no latim de Boécio e em muito, né, porque Boécio traduziu algumas dessas obras, e também em várias traduções que eu trouxe do TC, que são traduções dos meus professores. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui. Acho que tá virado. Deixa eu virar. Aqui. Se vocês verem, isso aqui tudo, né, são traduções do órgão aristotélico inteiro, né, de coisas que eu estudei no primeiro ano de filosofia do TC, que é basicamente o que vai ser estudado no liceu, né. E, bom, essas traduções foram feitas pelo Dr. Gwen Coughlin, que foi, aqui é o analítico posterior, basicamente todos os livros do órgão aqui, categorias, né, de interpretazione. Eu vou explicar, vocês já vão entender que isso é tudo exercício de silogismo e tal. Ah, aqui tem as tabelas de silogismo também, né, as figuras de silogismo. Ali atrás, se eu não me engano muito, aqui atrás de mim agora, nesse momento, eu tenho as obras completas aqui de Aristóteles, porque eu também uso elas como consulta, né? E aqui dentro tá os analíticos primeiros ou analíticos anteriores, que é o que eu tô traduzindo agora, enfim. Todas essas traduções eu recebi no TAC, que são traduções do Dr. Coughlin. O Dr. Coughlin, ele fez parte da primeira turma do TAC, é um dos professores mais velhos que nós temos na escola. Ele estudou na primeira turma com os 4 fundadores, né? E ele foi meu professor. Então eu recebi essas traduções dele também. Então, basicamente, sim, é uma cadeia, né? Charles D. Connick ensinou para os fundadores do TAC, os fundadores do TAC ensinaram para os meus professores ensinaram para mim, e agora eu ensino para vocês. Então, não tô inventando nada na minha cabeça, eu tô só literalmente transmitindo da forma, com o método que nós fomos educados e que é a garantia que produz, né, os maiores intelectuais do mundo hoje. Então, é literalmente isso, essa é a proposta do Liceu, tá? Mas então, todas essas traduções eu tenho feito, né, e os alunos do liceu têm acesso a essas traduções. Realmente, sim, é muito bom poder traduzir esses livros e fazer com que as pessoas entendam melhor as palavras do filósofo, porque não sei por que no Brasil acho que as pessoas que traduzem entendem muito das línguas clássicas, então entendem muito de latim, entendem muito de grego, mas elas não entendem de filosofia. Então elas estão, no fundo, traduzindo algo correto, mas algo que elas não conhecem, né? Então você pode até traduzir bem, mas como você não conhece o conteúdo do texto, você traduzir bem gramaticamente não garante que você traduziu bem o texto, tá? Então isso é até uma certa crítica indireta, né, ao processo de tradução que nós temos no Brasil, mas eu, como um tradutor amador, estou traduzindo todas as obras e eu disponibilizo todas essas obras também para os alunos do liceu. Então, os alunos do liceu estudam no método socrático, ao vivo, leem a lista na divisão clássica tradicional e também têm acesso a essas traduções autorais, né? E que são muito boas, diga-se de passagem. Mas então, que livros são esses que a gente estuda no primeiro ano de lógica? Então, passado o primeiro mês de introdução do liceu, a gente começa então com o currículo propriamente dito. Como é que eu determinei isso? Tá, eu estudei no TAC, então assim, se você entrar agora no site do TAC, vou deixar até na tela aí você acessar os sílabos, você vai ver que todos os livros que eu falar aqui são os livros que se estudam no programa de filosofia no primeiro ano, com exceção dos outros diálogos, né, de Platão que a gente não lê, tá? Mas aquilo que é Aristóteles, que é ciência mesmo, que não é dialética, tudo tá ali, tá? Então vocês vão ver que segue exatamente dessa forma. E como é que eu sei, como é que eu soube como montar as aulas, né? Como é que eu soube como fazer o cronograma de aulas?
Porque um dos fundadores do TC, o Dr. Marcus Berquist, na época em que ensinava no TC, ele escreveu um documento chamado Philosophy at TC, então Filosofia no Thomas Aquinas College, onde ele explica exatamente qual que deve ser a ordem das aulas. Meu Deus, Luca, então quer dizer que o liceu ele diz qual teu currículo tem que estudar publicamente, diz a ordem e diz quantas aulas? Sim, não tem problema nenhum. As pessoas no Brasil têm essa coisa do mistério. Não, você só pode se você for meu aluno. Você só vai ter acesso. Gente, isso aqui não é novidade. Novamente, eu não criei da minha cabeça. Isso existe desde que filosofia tradicional é filosofia tradicional. Desde que as pessoas estudam, né, Aristóteles em ordem para poder compreender realmente questões elevadas na escolástica, né? Desde sempre foi assim, né? Então, desde a Idade Média, ao menos, tem pessoas estudando filosofia dessa forma. Não foi o Luca que criou, não foi o TC que criou. Simplesmente é feito assim, tá? Então, eu não tenho problema em dizer tintim por tintim o que você tem que estudar. Inclusive, e como eu já falei, tem um vídeo aqui no canal onde eu literalmente digo tudo que eu vou dizer agora do currículo, né? E literalmente não tem problema nenhum. Você pode tentar fazer sozinho. Boa sorte, você não vai conseguir. Eu sei que você não vai conseguir, tá? Eu recebo relatos semanalmente de pessoas. Nossa, Luca, eu vi aquele vídeo, tentei estudar sozinho e realmente não tem como. Recebo diversos alunos no liceu que têm exatamente esse caso e que encontram finalmente a solução para os seus problemas estudando com a gente, porque percebem que não dá para fazer sem um mestre, tá? É óbvio que não, tá? Nunca foi feito assim. Então não tem problema nenhum em dizer o que você tem que estudar, a ordem, aula por aula, se você quiser, como eu vou fazer agora, né? Não tem problema nenhum, porque não é isso é público, o problema não é o que você tem que estudar exatamente, né? O problema não é esse verdadeiramente. O problema é que você não consegue estudar isso sem um professor. Essa é a questão, tá? Mas enfim, o que a gente estuda primeiro? Passado o mês de introdução, a gente começa estudando Isagoge ou Isagogé de Porfírio, que vai te ensinar quais são os 5 predicáveis. Esse foi um livro que Porfírio escreveu depois, né? Então é posterior a Aristóteles. Isagoge, em grego quer dizer introdução. Então, basicamente, é uma introdução à obra de Aristóteles, e isso foi mesmo escrito, né? Mesmo tendo sido escrito posteriormente, foi tão fenomenal e tão, assim, badalado, né? Que no currículo, né, dos Great Books, você lê no currículo de filosofia ele antes de entrar na obra aristotélica de fato, tá? Então, nós ali temos umas 5 ou 6 aulas em Isagogé, e basicamente te ensina os 5 predicáveis, que são as primeiras coisas que você precisa aprender na filosofia. A primeira coisa que você precisa aprender da primeira matéria, que é a lógica, né? Aquilo que é a base de tudo, são essas 5 coisas que nós chamamos de 5 predicáveis. Gênero, espécie, diferença, propriedade, acidente. E não só saber que eles são 5, mas realmente ser formado nisso. Saber que essas coisas são ideias universais reflexas. Saber que gênero é aquilo que predica essencialmente o que se difere em espécie. Saber que espécie é aquilo que está ordenado sobre um gênero ou também definido como aquilo que predica essencialmente o que se difere em número. Saber dessas coisas, tá? Saber as definições de diferença, saber as definições de propriedade, saber o que são acidentes e saber a diferença dos acidentes, do acidente predicável por acidente predicamento, tá? Então tudo isso é realmente básico e você tem que aprender nos seus primeiros meses de filosofia, tá? E novamente, não é aprender como quem decora, é aprender como quem é formado. Por que eu sei todas essas coisas? Porque eu não só estudei, como eu ensino isso. Então, realmente conheço essas coisas de cor e salteado, né? Então, a primeira coisa que você vai aprender em lógica conosco é isso. Você aprendeu os 5 predicáveis, e aí então você vai começar o órgão aristotélico, ou seja, o corpo de livros de Aristóteles que fala sobre lógica, com exceção, né, das refutações sofísticas que a gente não lê nesse programa, que é o último, tá? Mas depois que termina Isagogé, ou Isagoge, você vai começar com as categorias, que é o primeiro desses livros, e lá você vai aprender o que são antepredicamentos, o que são os predicamentos ou categorias, e o que são pós-predicamentos. Então, os antepredicamentos, você vai aprender o que são termos equívocos, o que são termos unívocos, o que são termos análogos. Tem um outro nome para isso, talvez você conheça por homônimo, sinônimo, parônimo. Então, além dos 5 predicáveis, você aprendeu o que são essas 3 coisas, e você vai ver que muito do debate que existe fica já em categorias 1, né, nos termos homônimos. E depois você vai para as 10 categorias, né? Você vai entender o que é uma substância, o que é uma substância primeira, o que é uma substância segunda, o que isso tem a ver com gênero e espécie. Você vai ver o que é quantidade, quais as espécies de quantidade, por que tempo, por que matéria para Aristóteles, né? Por que tempo e espaço para Aristóteles são quantidades contínuas, né? Por que o discurso é uma quantidade discreta. Depois você vai entender o que é relação, você vai aprender quais os tipos de relação, qual o problema que existe com a relação e as substâncias segundas. Depois você vai para o capítulo 8, vai aprender as qualidades, você vai aprender por que existem, né, 3 ou 4 espécies de qualidade, você vai entender o que são hábitos na lógica, tudo isso de uma perspectiva lógica ainda, sem entrar na ciência de cada uma dessas coisas
em particular, né? Então, você vai aprender quais são os tipos, né, de qualidade, ou as espécies de qualidade, você vai aprender o que são qualidades afetivas, a diferença de qualidades afetivas para afetação, ISAs, 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 ISAs. Partindo do capítulo 10, você vai aprender o que são os pós-predicamentos, né? Então, os sentidos que uma coisa pode ser dita simultânea, os sentidos que uma coisa pode ser dita anterior, os sentidos em que uma coisa pode ser dita oposta à outra. Tudo isso nos primeiros 3 meses, 4 meses de aula, você vai aprender, tá? Isso já te coloca num nível basicamente acima de todo mundo que tá estudando filosofia no Brasil. Todo mundo que estuda filosofia no Brasil não aprende isso nessa profundidade, tá? Inclusive, o Timóteo, que é um ex-aluno do TIC, graduado brasileiro, né, ele esteve aqui em casa um pouco tempo atrás me visitando e assistiu uma das nossas aulas de uma das turmas em categoria 7, quando nós discutimos relação. Ao fim da aula, ele me olhou e disse assim: Nossa, Luca, mas vocês estão indo mais além, né? Vocês estão indo mais fundo nas discussões que nós íamos no Thomas Aquinas College. E ele não sabe, eu acho que ele não sabe o quanto aquilo foi um elogio, assim, mas realmente fiquei muito orgulhoso de saber que as discussões do liceu elas são realmente profundas nesse nível. A gente, né, trata cada questão com detalhe e com a atenção que essas questões merecem. Então, finalizou o Isagogé, finalizou categorias, a gente vai para o De Interpretatione, para entender, né, qual que é a arte ou a ciência ali da formação, né, das proposições ou da formação dos juízos. Então, entendemos o que que são ideias, agora a gente vai para a formação de juízos ou premissas, né, vamos entender o que que é um nome, ou o que é um verbo, o que é um discurso, o que é um discurso declaratório, o que é um discurso não declaratório, o que é um discurso declaratório afirmativo, o que que é um discurso declaratório negativo, o que que é um discurso, quando que há contradição entre dois discursos declaratórios, quais os tipos de contradição, as contradições contrárias, as contradições contraditórias, as contradições subcontrárias, aquelas premissas que são subalternas. Tudo isso é básico de lógica e você aprende tudo isso lendo Aristóteles dentro do liceu, tá? Então, é isso que você basicamente vai aprender nesse segundo livro, né, que é o terceiro do currículo, o De Interpretazione. Depois você ainda vai discutir o que que acontece quando que há necessidade de uma ser verdadeira e a outra falsa, quando nesses tipos de contradição, o que que acontece com essa necessidade no caso de contradições que envolvem o verbo no futuro, né? Tudo isso você discute no De Interpretazione. E aí, quando acaba isso, né? Isso aí é mais ou menos a metade do ano. Então, em 6 meses você vai ter estudado tudo isso, 6 ou 7 meses. A partir daí começa o coração do currículo, aquilo que é o mais difícil, que é onde as turmas mais avançadas do liceu estão agora, né? Que são os analíticos primeiros ou anteriores e os analíticos posteriores. Os analíticos é quando a lógica ela é tratada ali no seu ponto mais sublime que é a argumentação, propriamente dito. Então, eu sei o que são termos, agora eu sei o que são premissas, e agora, nos analíticos, eu junto essas premissas e formo argumentos, né? Ah, e ali, quando você começa a discutir o que que é um silogismo, né, o que são termos, o que são premissas, o que é um silogismo, qual que é a diferença de uma premissa dialética para uma premissa demonstrativa, qual que é a diferença de um silogismo dialético para um silogismo demonstrativo, né, como que funcionam as regras de conversão de premissas universais, particulares, né, como que funcionam as premissas necessárias, as premissas não necessárias, as premissas particulares, né? Tudo isso você realmente começa a aprender nessa primeira parte dos analíticos, que é dividida em dois. Então, os analíticos anteriores, eles são aquela parte que nós chamamos de lógica formal ou lógica menor, que vai discutir realmente ali a forma do pensamento, quais os tipos de argumento, como que as falácias lógicas basicamente são criadas, né? E como os argumentos válidos são criados, os silogismos válidos. Você vai entender quais são as figuras de silogismo, por que que são 4 figuras, quais são válidos, quais não são válidos, o que que determina que um silogismo é de primeira figura, ou de segunda figura, ou de terceira figura, ou de quarta figura, como que eu converto um silogismo de segunda, de terceira, de quarta figura para um silogismo de primeira figura, tá? Se for possível. Como é que eu faço todas essas coisas? Tudo isso a gente discute nos analíticos, né? Os analíticos anteriores discutem lógica formal, lógica menor. Os analíticos posteriores, eles discutem a lógica que se chama lógica maior, ou lógica material, que não é tanto sobre a estrutura do pensamento, mas da veracidade das premissas mesmo, né? Como que eu sei, vai discutir noções realmente do que é ciência, o que é uma demonstração quia, o que é uma demonstração propter quid, né? Como é que eu demonstro pelas causas, como é que eu demonstro pelos efeitos. Tudo isso, né, a gente discute nessa última parte do currículo, que é a parte dos analíticos posteriores, né? Então a gente vai ali que nós vamos discutir realmente o que é o processo de indução pelo qual você passa a conhecer os primeiros princípios evidentíssimos, né? Como essas coisas elas formam ideias no seu intelecto, se você pode ou não pode realmente abstrair a forma das coisas, a essência, a natureza das coisas. Então toda a epistemologia tradicional, a teoria do conhecimento aristotélica, que é
tão importante para entender coisas lá na teologia, tudo isso no primeiro ano de estudos do liceu, tá? Então, o liceu é basicamente essa grande escola de filosofia tradicional que quer formar brasileiros, quer formar pessoas que tenham sede da verdade, que se espantaram com as coisas no mundo, né? A filosofia nasce do espanto, como diz Aristóteles, estão em busca do conhecimento, se sentem perdidos, se sentem isolados, se sentem frustrados porque porque sabe o que tem que ler, sabe a ordem que tem que ler, e aí quando vai ler não entende porcaria nenhuma, né? Então, o liceu é para auxiliar brasileiros, né? Essa é a grande verdade. Educar brasileiros, pais, mães de família, jovens, seminaristas, todo mundo, tá? Então, basicamente é isso que a gente tá fazendo. E isso tudo só em 13 meses, que é o nosso primeiro ano. Depois a gente ainda vai ler a física, ainda vai ler o De Anima, ainda vai ler a ética, ainda vai ler a política, ainda vai ler a metafísica. Tudo isso nos outros 3 anos. Então, é basicamente isso, né, o que o liceu é hoje. Eu espero que muitas pessoas que ouçam isso se sintam motivadas, inspiradas a estudar conosco um dia. E se você quiser estudar dentro do liceu, nós temos uma última turma abrindo em setembro. Ela vai começar em setembro, vai ser sempre nas terças-feiras, das 8h30 até as 10 horas da noite, tá? Toda terça, canonicamente. E se você quer fazer parte do liceu e estudar tudo isso que eu acabei de falar pra você, da forma com que nós estudamos, do método que a gente estuda, entre em contato comigo lá no Instagram, @lucaqui, tá? E diga que você veio pelo YouTube, que você se interessa, que você gostaria de estudar conosco, e uma equipe vai te atender e vai achar a melhor solução para você. Mas é isso que é o Liceu, que esse vídeo também fique para a posteridade, para vocês que tenham dúvidas sobre como o Liceu funciona, o que ele é. Aqui nós temos quase 50 minutos explicando o básico sobre o que nós estamos fazendo dentro da nossa escola, dentro do Liceu, tá certo? Espero que esse vídeo tenha realmente sido bom para vocês, tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, algum ponto que eu esqueci de esclarecer. Eu ficaria muito feliz de responder vocês todos aqui na aba de comentários, tá certo? No mais é isso, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com amigos de vocês que se interessem por esse tipo de educação, especialmente na educação em filosofia, tá certo? E no mais é isso, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até mais.